As principais empresas responsáveis pela produção de cilindros de oxigênio no país garantiram que não haverá desabastecimento no estado de São Paulo. A garantia foi dada durante a reunião com o governo estadual. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Patrícia Ellen. Secretária, muito bom dia, seja bem-vinda ao Novo Dia. Você nos ouve bem? Ouço sim, bom dia, Kenzo, Luciana, Tainá e a todos que estão acompanhando vocês nessa manhã. Secretária, o que as empresas disseram ao governo do estado nessa reunião? Assim, como é que estão os estoques hoje desses cilindros de oxigênio? Bom, a reunião com as empresas foi para entender como é que estava a demanda de oxigênio com todas elas. Lembrando que elas são produtoras de oxigênio e elas o fazem fazendo entregas através dos grandes tanques ou dos cilindros de oxigênio. Fizemos um mapa para entender todos os potenciais gargalos para fornecimento e entendemos com eles como foi o crescimento da demanda. Para o estado de São Paulo, teve um crescimento médio de demanda através dos hospitais estaduais de cerca de 40%, mas as empresas também relataram um crescimento maior, principalmente em UPAs, UBSs e hospitais de pequeno porte, que dependem mais dos cilindros de oxigênio. Lembrando que os hospitais de grande porte, tipicamente, alguns deles inclusive têm usina própria ou têm grandes tanques, então eles não dependem desse modelo de cilindros para o abastecimento. O que nós detectamos com as empresas também foi a necessidade de cilindros adicionais para que o invase possa ser realizado, por isso que fizemos agora um chamamento para que empresas possam doar cilindros e para que possamos converter cilindros industriais para que eles possam ser utilizados também, e a expectativa é que possamos ter aí um levantamento de pelo menos 3.000 cilindros. Para além disso, a Ambev também anunciou uma nova usina de oxigênio na região de Ribeirão Preto, que ficará pronta em 10 dias e fará um fornecimento de 120 cilindros por dia para nos ajudar a complementar essa demanda. Secretária, duas perguntas. Uma em relação a esses cilindros. A senhora tem uma visão com certeza do todo. Essa demanda maior em São Paulo pode prejudicar outros estados? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito ao aumento de internações no estado de São Paulo. A gente viu aí que em um mês o número de internados passou de 13 mil para 29 mil internados. O estado de São Paulo estava preparado para isso? Está preparado para o aumento ainda desse número? Bom, na primeira parte, a demanda de cilindros de produção de oxigênio cresceu muito em todo o Brasil. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, o governador João Dória convocou as empresas para uma mobilização exatamente para garantir fornecimento no estado de São Paulo e para todo o Brasil também. A discussão e a força-tarefa criada, ela tem uma frente voltada à logística, para garantir a otimização da entrega, ganhar velocidade. Um pedido das empresas foi criar centros de distribuição centralizados para que a gente pudesse ter o abastecimento de uma forma mais rápida, ou a frente específica de cilindros. Há uma frente também para acolher e apoiar os profissionais que estão trabalhando nessa área, e todo o trabalho está sendo feito para garantir esse fornecimento, inclusive nacional, porque muita da produção acaba acontecendo também no estado de São Paulo. As internações sim cresceram muito. São Paulo teve, e o governador João Dória, desde o início da pandemia, há mais de um ano atrás, lançou um processo de expansão constante de leitos. O sistema de leitos de São Paulo hoje ele é quase 3 vezes maior do que ele era no início da pandemia. Nós temos hoje um sistema hospitalar maior, por exemplo, que o da Espanha, no estado de São Paulo. Isso aconteceu com essa disciplina de planejamento que foi realizada para garantir leitos para a população. Agora, esse crescimento acelerado dessa segunda onda precisa ser contido urgentemente. Por isso que o governador decretou a fase emergencial para restrição de circulação, para que haja uma redução da taxa de contágio, porque há um limite de crescimento de leitos e também uma preocupação com os recursos, o aporte federal, que infelizmente não chegou para compensar exatamente esse crescimento adicional. Secretária, a gente vai ter uma nova usina de oxigênio no interior de São Paulo com uma capacidade média de 125 cilindros por dia. A minha dúvida é se essa quantidade vai ser suficiente para a demanda atual aqui do estado e possivelmente dos outros estados, uma demanda que está muito alta, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente.
A demanda está alta, essa usina complementa para atender e exatamente garantir esse abastecimento. E além de complementar o abastecimento, o objetivo dessa usina no interior é exatamente poder atender esses hospitais de menor porte, as UPAs e UBSs menos abastecidas, e reduzir o tempo e a distância para a otimização da logística também, porque não é só ter o cilindro, ele precisa chegar no local no momento correto. E por isso que o posicionamento dessa usina também é estratégico nesse momento. Secretária, eu sei que a senhora acompanha muito de perto todos esses dados, tanto de logística também, nesse comitê de enfrentamento à pandemia aqui no estado de São Paulo, e a gente tem mostrado cada vez mais um número assustador de mortes, tanto no Brasil e também nesse recorte que a gente faz aqui no estado de São Paulo, um recorde negativo atrás do outro, a gente tem batido. A gente, na expectativa agora de vocês, do governo do estado, há essa expectativa, essa infeliz expectativa de recorde de mortes aqui no estado de São Paulo, ultrapassando a casa de 1.000 pessoas por dia? Nós estamos tendo recordes de mortes já nas últimas semanas. Tenho acompanhado os dados não somente no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Isso é muito triste. Nós chegamos no momento onde essas mortes estão sendo banalizadas. De um lado, os governadores e prefeitos estão lutando para reduzir a circulação de pessoas, para garantir o atendimento da população, e de outro, há uma confusão, uma falta de articulação federal e até um desincentivo a que as pessoas pratiquem o distanciamento e usem máscaras. É muito triste o que está acontecendo no nosso país. Agora, o que o governador João Dória fez no estado de São Paulo é, de um lado, garantir o atendimento, e de outro, nesse momento, estamos insistindo com a população para redução de circulação. É uma decisão muito difícil para o gestor público ter uma fase emergencial como essa, mas ela se faz necessária exatamente para preservar vidas. E com relação aos dados, esse é um outro ponto que uma coordenação nacional se faz urgente. Nós estamos fazendo o levantamento das demandas de oxigênio com empresa por empresa. Esses dados precisavam existir, ser transparentes a nível nacional, para que todos pudessem fazer esse acompanhamento. Quando o governador nos pediu para fazer essa força-tarefa, nós começamos a fazer um levantamento número a número. Não existe sequer um painel de controle centralizado nacional com todos esses dados de demandas por estado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho junto com as empresas, mas precisamos de uma agilidade, de uma coordenação nacional urgentemente. Secretária, a senhora pode adiantar para a gente, é possível que a senhora adiante para a gente esse número que a senhora falou que o estado de São Paulo tem esse recorde, a senhora consegue adiantar para a gente esse número de mortes, da estimativa de mortes das últimas 24 horas de recorde, se há esse número de recorde, é possível que a senhora faça isso para a gente? O que nós temos são os dados que nós, inclusive, compartilhamos ontem na coletiva de imprensa, onde nós mostramos que nós acompanhamos a média móvel de óbitos, né, toda semana, e nessa última semana, a nossa média móvel de óbitos por dia subiu 35% com relação à semana anterior. E que já era um número muito elevado, já era o maior número desde o início da pandemia. Então, isso é muito triste. Cada número são vidas que foram ceifadas. Precisamos, neste momento, como eu disse, de uma coordenação nacional e de acelerar a vacinação urgentemente para que possamos reverter essa situação. E, nesse momento, também a redução da circulação para que a taxa de contágio caia rapidamente em todo o país. Todos os estados estão conectados. São Paulo tem esse papel também muito de atendimento nacional. Então, acaba acontecendo que muita gente vem para o estado de São Paulo e, infelizmente, né, essas taxas de contágio cresceram de uma forma descontrolada nas últimas semanas em todo o país. Qual a estimativa para o dado de hoje, secretária? É possível antecipar para a gente? O dado de hoje nós temos sempre, ele sai em torno de 15 horas, né? Nós teremos o dado de hoje até o final do dia. Eu tenho os dados de ontem, que foi que eu passei para vocês, mas nós teremos e sempre compartilhamos diariamente também no site do governo, de forma totalmente transparente com toda a população. Secretária, eu lhe perguntava agora sobre a relação com os gestores municipais. No final das contas, para ser bem claro, são os prefeitos que lidam diretamente com a população. A gente já viu aí pelo Brasil prefeito encurralado em casa porque fez lockdown, a população discorda, prefeito sendo xingado porque não tem UTI, não tem como atender a população. Como vocês estão fazendo essa coordenação estadual também? Então, acho que essa primeira parte, tanto prefeitos como governadores estão sofrendo
com essa desinformação que está chegando para a população. E essa falta de coordenação nacional cria exatamente essa confusão. Muitas pessoas que estão protestando foram enganadas e acreditam que há uma falsa dicotomia entre saúde e economia. Nós vimos agora essa semana a publicação de uma carta aí com centenas de economistas, deixando bem claro que a melhor saída econômica nesse momento é a prática de políticas de distanciamento e a aceleração da vacinação. Ninguém tem dúvidas disso e o que nós precisamos agora é apoiar os nossos prefeitos para que a informação correta chegue para a população. No estado de São Paulo, o governador, desde o início da gestão, não somente na pandemia, adotou um modelo de governo municipalista. Tanto que nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o secretário Marco Vignoli, e neste domingo tivemos reunião com os prefeitos. Em São Paulo, nós temos 645 municípios e, por sorte, o descumprimento das regras estaduais tem sido uma exceção. E quando isso acontece, nós temos os órgãos de controle, a destacar o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, que tem feito um trabalho espetacular para fazer todo esse controle complementar muito necessário. E o que acontece, por outro lado, é que em alguns municípios com a situação mais agravada, prefeitos tomam a iniciativa de terem medidas mais duras. E eles têm completa autonomia para realizar essas medidas quando necessário. Em todos os casos que isso foi aplicado, teve total suporte do governador, do governo de São Paulo, porque as medidas foram necessárias. Secretária, os números aqui em São Paulo ainda não são bons e a fase emergencial tem um prazo ainda de até o dia 30. De 0 a 10, qual que é a probabilidade da fase emergencial ser estendida e por quanto tempo? Nós não temos como dizer isso hoje, porque o resultado de políticas de distanciamento adicionais, o modelo de lockdown que foi feito no mundo inteiro, por políticas, medidas mais restritivas, elas demoram entre 10 e 14 dias para começarem a ter o seu pleno efeito. Então, essa semana é uma semana crítica, né? A partir de agora, nós estamos completando 12 dias do início da primeira etapa da fase vermelha, né, e estamos entrando na segunda semana da fase emergencial. Então, entre quarta-feira, né, e até sábado, nós vamos ter os números que vão nos ajudar a entender qual que é o nível do impacto dessas medidas para que possamos, então, avaliar junto com o centro de contingência, lembrando que é sempre recomendação da saúde, quais são as medidas que devem ser tomadas. Secretária, ainda sobre isso que a senhora acabou de falar aqui para a gente, pelos dados que vocês têm até agora, a senhora explicou claramente para a gente que a partir de quinta-feira vocês vão traçar todos esses dados que vocês têm sobre taxa de isolamento, sobre número de leitos, pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus, pessoas que agravaram sobre essa situação da doença. Então, vocês fazem todo esse levantamento, é claro, a gente sabe disso, mas com os dados que vocês têm até hoje, se hoje vocês tivessem que fazer alguma implementação, vocês estenderiam essas medidas restritivas por mais tempo com os dados de até agora, desses primeiros 12 dias dessa fase mais restritiva aqui no estado de São Paulo? Nós estamos exatamente nesse ponto de inflexão. Se você me perguntar isso agora na quinta-feira, eu vou poder te dizer com muito mais segurança. E eu sei que a nossa tendência, às vezes, é querer responder, mas a gente precisa evitar essa futurologia, que é isso que confunde um pouco as pessoas. O que eu posso dizer que hoje é um momento de muita atenção ainda. Nós estamos com a taxa de ocupação altíssima nos hospitais, estamos com forças-tarefas aqui para garantir suprimento de oxigênio, para garantir o atendimento com dignidade para toda a população. Então, é preciso muita atenção. Essa fase, ela com certeza precisa permanecer, sem dúvida nenhuma, até, no mínimo, a sua duração original, que era até o dia 30 de março. Né? Então, ainda temos aqui mais 7 dias pela frente para monitorar e acompanhar esse resultado. Agora, também é importante lembrar que isso acontece no mundo inteiro e essas medidas elas precisam desse tempo para serem observadas. A parte positiva que eu posso destacar é que já houve uma redução muito expressiva da circulação de pessoas, para além da taxa de isolamento social, que está entre 5 e 6 pontos percentuais acima da taxa na fase laranja ali, nós temos também uma redução muito expressiva de circulação de pessoas no transporte público. Com as estimativas da Secretaria de Transportes, nós vimos que houve uma redução de entre 40% e 60% da circulação de pessoas no transporte e, pelo menos só no transporte, mais de 1 milhão de pessoas
deixou de circular nas grandes metrópoles. Então, isso é muito importante, é um resultado que era necessário, e se essa redução agora se traduzir na redução da taxa de contágio, a gente vai ver a melhoria nos dados nos próximos dias também. Se não houver essa melhoria, nós entraremos também com medidas mais restritivas. Esse é o trabalho do Centro de Contingência, monitorar essa informação conosco 24/7 para que as medidas sejam sempre implementadas o mais rápido possível. Portanto, sem melhoria, há possibilidade de medidas mais restritivas. Muito obrigada, então, secretária Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Muito obrigada a todos vocês e fiquem seguros, por favor, e se possível, em casa.